Olá, que a paz de Cristo seja sobre a sua vida. Nós estamos aqui novamente na congregação sede, no campo de Mauá, gravando mais essa aula. Essa é a quarta aula de uma série que nós começamos há 3 semanas atrás. Estamos falando sobre as 10 pragas do Egito, ou as 10 pragas no Egito, né? O nosso texto hoje em Êxodo capítulo 8, a partir do versículo 20, do 20 ao 32. Você pode, então, passar esse link para outras pessoas, passar para os seus grupos, né, esse estudo. Nós iremos, então, até o final dessas 10 aulas, nessa série sobre as pragas do Egito, fazer de maneira remota. Não teremos aula presencial por esses dias, então, na congregação sede. Acompanhe cada uma das aulas, passe para as demais pessoas, e será um tempo de bênção para as nossas vidas, de entender muitas coisas que Deus quer nos falar. Vamos começar, então? Vamos ler o texto de Êxodo, capítulo 8, do versículo 20 até o versículo 32. A tradução que nós usamos aqui no campo de Mauá é a King James. Nós estudamos, então, com essa tradução, que diz assim: Êxodo capítulo 8, versículo 20 ao 32. Depois desse ocorrido, Yahvé ordenou a Moisés: levanta-te ao alvorecer e apresenta-te ao faraó. Eis que ele sairá às águas, e dize-lhe: assim diz Yahvé, deixa o meu povo partir, para que preste culto a mim. Se não permitires que meu povo parta, eis que enviarei enxames de moscas contra ti, contra os teus conselheiros, contra o teu povo, contra todas as tuas habitações, as casas dos egípcios e a terra em que estiverem ficarão repletas de moscas. Contudo, naquele dia tratarei de maneira especial a terra de Gósen, ou o delta do Nilo, aqui em outra tradução, onde habita o meu povo. Nenhuma mosca se achará ali, a fim de que saibas que eu sou Yahvé, o Senhor, e estou agindo no meio desta terra. Farei diferença entre o meu povo e o teu povo. Amanhã, pois, se dará este sinal. Assim fez Yahvé, e enxames de moscas em grandes multidões entraram no palácio do faraó, nas casas de seus conselheiros, em todas as habitações e nos campos egípcios. E a terra do Egito ficou arruinada por causa das moscas. Então o faraó chamou Moisés e Arão e lhes propôs: ide, portanto, e oferecei os sacrifícios ao vosso Deus, aqui mesmo em terras egípcias. No entanto, replicou Moisés: não convém agir assim, porque nossos sacrifícios a Yahvé, o nosso Deus, são realizados com animais considerados sagrados para os egípcios. Se oferecermos aos olhos dos egípcios sacrifícios que eles abominam, não haveriam de nos apedrejar? Portanto, nós temos que caminhar 3 dias pelo deserto adentro, até chegarmos ao lugar onde vamos oferecer nossos sacrifícios a Yahvé, nosso Deus, assim como Ele mesmo nos determinou. Mas o faraó insistiu: eu vos permitirei sacrificar a vosso Deus no deserto, mas não deveis ir muito longe. E, por favor, orai por mim também. Assegurou-lhe Moisés: assim que eu tiver deixado a tua presença, rogarei a Yahvé, e amanhã os enxames de moscas abandonarão ao faraó, a teus conselheiros e a todo o teu povo. Porém, que o faraó não volte a agir com falsidade, impedindo que o meu povo vá oferecer sacrifícios a Yahvé no deserto. Tendo Moisés saído da presença do faraó, orou a Yahvé, e Yahvé fez o que Moisés lhe tinha pedido em oração, e os enxames de moscas foram para longe do faraó, dos seus conselheiros e de todo o povo. Não ficou uma só mosca em terras egípcias. Contudo, mais uma vez, o faraó não cumpriu a palavra empenhada, e obstinando-se em seu coração, não deixou o povo partir. Então nós temos agora uma nova praga sendo mandada sobre ele. Lembra que a última foi a dos piolhos, né? E mesmo então, com a cabeça ainda coçando, né? A Bíblia conta que o piolhento aí, Ramsés II,
continuou ali desafiando a Deus, né? Então ele veio dizendo, não vou fazer, não vou me prostrar diante de Deus, a sua vontade, por causa desses piolhos, e ele continuou ali, então, obstinado, e então veio a quarta praga do Egito, que era uma nuvem de moscas. Moscas não são só nojentas, né, e sujas. As moscas, causam muitos incômodos e transmitem muitas doenças, né? Então essa praga atacou a saúde e o conforto dos egípcios. Entretanto, é interessante ver nessa leitura que o povo hebreu, né, o povo judeu naquela terra, foi poupado. É incrível a gente pensar nisso, né? Uma nuvem de moscas tomando toda a terra do Egito, mas ali naquela terra de Gósen, né, ou no delta do Nilo, onde habitavam os hebreus, as moscas não foram, né? Então, o versículo 22 diz isso, né? Contudo, naquele dia, tratarei de maneira especial a terra de Gósen, onde habita o meu povo. Nenhuma mosca se achará ali, a fim de que saibas que eu sou Yahvé, o Senhor, e estou agindo no meio desta terra. O 23 diz, farei diferença entre o meu povo e o teu povo, e amanhã, pois, se dará este sinal. Então existe alguma contenção para moscas? Existe alguma coisa que possa determinar o perímetro de atuação de um enxame de moscas, né? Pode um enxame de moscas encher todas as casas dos egípcios e não entrar na casa dos hebreus, né? Os magos do Egito, né, a gente viu na praga dos piolhos ali que eles tentaram, né, a refazer ou fazer também com que aquela praga aparecesse, mas no final eles não conseguiram. E como eles não conseguiram, eles disseram, olha, isso aí, Faraó, isso aí é o dedo do Deus de Israel, você está brincando com isso. Então, dessa vez, né, eles tentaram transformar a água também em sangue, eles tentaram fazer as rãs aparecerem, eles tentaram fazer os piolhos aparecerem, eles tentaram ali também jogar, né, os seus bastões ali e fazerem aquelas serpentes aparecerem, mas depois da praga do piolho, que eles não conseguiram mais, eles falaram para o faraó, olha, isso aí é o dedo de Deus e você está brincando com isso. Então eles já haviam entendido, né, que tudo isso era a mão de Deus, e como diz no versículo 8:19, né, então disseram os magos a Faraó, isso aí é o dedo de Deus, lá no capítulo 8:19. Então, físicos britânicos, eles tentam dar uma explicação para o fato dessas moscas aparecerem, né? Tem um livro muito interessante chamado Os Milagres do Êxodo, né? Ele é lá de 2003, o lançamento desse livro. E nesse livro, alguns cientistas, né, eles alegam que a grande quantidade de moscas tem a ver com a morte das rãs, né, dos sapos ali que apareceram no Egito. Então, como morreram todos eles, e como uma grande demanda de sapos saiu ali da lagoa do Nilo e entrou dentro da terra do Egito, e agora esses sapos que comiam as moscas não estão para comer ali, ainda morreram juntando ainda mais moscas, né? Os sapos ali não comem as moscas porque estão mortos, e porque estão mortos, né, apodrecendo ali em putrefação, atrai ainda mais moscas para a terra do Egito. É isso que eles vão dizer, é isso que a ciência vai tentar provar sobre esse relato, né? Porém, não tem como explicar, né, esse fato da história de que no arraial dos judeus essa praga não chegava, não havia, não cabia, não entrava no arraial dos judeus, aonde eles acampavam, onde eles moravam, essas pragas de moscas. Então, estavam por todo o Egito, no palácio do faraó, na casa dos seus súditos, na casa dos seus, daqueles que davam conselhos a ele, na casa de todos os egípcios, mas não na terra de Gósen, mas não no acampamento dos judeus. Então, é isso que a ciência não consegue explicar, que esse livro mesmo não consegue explicar, né? Então, ali, veja, o delta do Nilo, né, aquela região onde fazia aquele triângulo entre o Eufrates e o Nilo,
aquela terra muito abençoada que José, né, deu para o povo morar, o povo judeu morar, a terra de Gósen, né, onde quando o povo judeu foi para lá, a terra que foi dada para eles morarem foi aquilo ali, o delta do Nilo, um lugar muito, muito propício, um lugar muito abençoado, um lugar entre dois rios, o Eufrates e o Nilo. Então, naquele lugar onde era muito mais fácil ter moscas, não tinha, né? E no Egito inteiro, nos outros lugares do Egito, a cidade estava toda cheia, as casas estavam todas cheias. Então, por causa da dureza do coração de Faraó, Deus envia essa quarta praga, não sem antes avisar que isso aconteceria, e se arrependido, né, e se acolhendo a palavra de Deus, o Faraó deixasse o povo ir, essa quarta praga nem chegava, né? Mas ele então, ele remonta a sua dureza de coração e a praga chega, não é? Então Deus, apesar de tudo, daquela situação, Ele cuidou do seu povo, né? Ele marca a diferença entre o povo de Israel e o povo egípcio, né? O povo que confiava nos deuses do Egito e o povo que confiava em Yahvé, né? Então, é isso que fica em pauta nesse estudo hoje. Então, apesar das dificuldades, né, o Senhor, Ele continua sempre, praxe, né, prática de Deus, nos momentos de dificuldades, o Senhor dar o livramento àqueles que são seus, não é? Você vê, então, por exemplo, a terra inteira passando uma fome danada, ali no tempo de Elias, foi profetizado que haveria 3 anos de chuva alguma na terra, e todo mundo sofreu, inclusive Elias. Até mesmo Elias, que profetizou sobre esse tempo de estio, né, de 3 anos, de estiagem assim, ele mesmo sofreu. Mas Deus manda ele para um lugar e cuida dele, e alimenta ele, e quando aquele rio seca, porque não chove mais, ele manda Elias sair dali e ir para a casa daquela mulher lá em Serepta, e aquela mulher cuida dele, e não falta nem farinha, nem azeite para fazerem o pão e para cuidarem um do outro. Deus protege, Deus livra aqueles que são seus. Ele faz distinção entre o justo e o injusto. Ele faz distinção mesmo entre o seu povo e que adora a Ele e os demais povos que adoram outros deuses. É isso que fica, né, nessa tradição judaica de entender, né, que Deus cuida dos seus. E tem mais, né? A maioria das Bíblias, elas trazem a versão, né, essa palavra hebraica que vai ser Arov, né, no Velho Testamento, a palavra Arov, ela vai ser traduzida para nós, né, no português de Portugal, primeiro com João Ferreira de Almeida e depois vindo para o português do Brasil, né, ela vai ser traduzida como moscas, né, mas não é só essa tradução, né, não é só essa tradução que essa palavra tem, ela é muito mais trazida como uma mistura de insetos, né? Então a palavra que é usada nesse texto hebraico e que nós, né, recebemos como tradução de moscas, na verdade, né, ela é uma tradução de mistura de insetos, né? Então a maioria dos comentaristas bíblicos, né, no Antigo Testamento, eles entendem essa palavra Arov, né, como sendo derivada desse termo mistura de insetos, mistura dessa bicharada aí, né? Então, o tipo de mistura é uma especulação, que tipo de insetos eram, né? Mas a palavra não é só especificamente para mosca, é para mistura de insetos, né? Então isso é uma especulação de saber qual era realmente a quantidade dessas nuvens de insetos que voavam e que encheram o Egito. E alguns entendem esse Arov como uma mistura de animais que não só incomodavam como moscas e traziam doenças, mas também picavam, né? Também traziam esse incômodo de picar. Esse é um motivo de especulação. Por quê? Porque quando você lê o Salmo 78, 45, né, o Salmo 78, 45, ele vai falar um pouco dessa saída do povo do Egito, e vai estar escrito assim lá, né? Entre eles enxames de Arov, né? Enxames de moscas que os consumiam ou que os picavam. Mosca, ela não tem
não faz isso, né? Então, a palavra do Salmo 78, versículo 45, é a mesma palavra, é arov. E o salmista, ele traduz dizendo, ó, Deus mandou enxames de moscas, né? Que foi traduzido como mosca ali também, enxames de arov, que os consumiam, que os picavam, os mordiam. A gente chama de mordida, né? Mas não é uma mordida, é uma picada, né? Então, essa mistura, como informa aqui o livro de Salmos, ela teria muito mais a ver não só com moscas, mas também com outros insetos. Insetos que traziam incômodo, que ferroavam, né? Incomodavam ainda muito mais, né? Por isso que o texto de Salmos diz consumiam ou mordiam, né? Ou traziam essa dificuldade, esse incômodo maior do que uma mosca, não é? Então, nesse salmo, a palavra consumir, a palavra que foi traduzida para nós como consumir, né? Moscas, enxames de moscas que os consumiram, muito mais também, consumiram, seria traduzido mais como os mordiam, ou os picavam, os devoravam, né? Então tem esse sentido. Então muito mais, né, pode ser, né, pela literatura rabínica aqui, pelos estudos rabínicos da estrutura da palavra que é usada, né, e por vários teólogos que estudam o Velho Testamento, a gente tomou para nós essa palavra como mosca somente, né? Moscas que traziam esse problema para eles, mas a palavra significa muito mais do que só moscas. São uma mistura, né? Uma variedade de insetos que não só incomodavam e traziam doenças, como também picavam, né? Como também ferroavam o povo egípcio, o que fica muito mais complicado, né? Quando a gente começa a pensar nisso, uma quantidade enorme, uma nuvem enorme de insetos que enchem toda aquela terra e não só incomodam, como uma mosca incomoda e traz nojo, dado o que as moscas, onde elas sentam, do que elas se alimentam, né? Então, também, né, de coisas apodrecidas, inclusive daquelas rãs que deveriam ter mesmo ainda estar toda apodrecendo por ali, e elas assentando naquelas rãs e ainda vindo para o Egito trazer doenças para o povo. Mas ainda tem essa palavra que pode ser outros insetos, e insetos que ferroavam a eles, né? Então, os animais ditos aqui, né, os insetos ditos aqui, os comentaristas judeus, eles sugerem isso, né? O Targum, o pessoal que outros rabinos conhecidos, né, da literatura judaica, eles vão dizer então que é isso. E segundo essa interpretação, nós veremos no texto um juízo ainda muito maior, né? Um juízo ainda muito mais ardido sobre os egípcios do que o incômodo de uma mosca, mas também outros animais, outros insetos que ainda traziam esse incômodo de picá-los, de ferroá-los, né? Então os egípcios, eles adoravam várias formas de animais, né? Várias formas de animais da natureza. Os seus deuses, eles eram híbridos, né? Eles eram misturados entre homem e animais, né? Então você tem aí homens, a gente chama isso de antropozomorfismo, né? Quando você coloca um animal, uma quimera, na verdade, né? O grego chamaria isso de quimera, né? O que é uma quimera? Uma quimera é uma mistura entre um homem e um animal, né? Que deriva essas coisas que a gente tem umas ideias de que elas assim que elas são, né? Por exemplo, você tem lá o cavalo e o homem, você tem o centauro, né? Uma mistura, né? Uma coisa híbrida, um homem com um corpo de cavalo. Você tem lá o minotauro, que é um homem com a cabeça de um boi, não é isso? Você tem lá as arpias, né? Que eram homens com asas de cegonhas, desses bichos aí. Então você tem essas misturas também no Egito, né? E eles adoram esses deuses. Eles têm deuses com cara de raposa, com cara de tudo quanto é bicho lá, de falcão, não é? O Anubis mesmo era um deus com cara de chacal, né? O Horus era um homem com a cabeça de falcão.
Eles adoravam esses animais, isso tudo era contemplado por eles, né, os egípcios, como sendo motivo de adoração, e de repente, aquilo que se você vê muito bem representado nas pinturas, né, nas esculturas egípcias, como no caso daquela esfinge, né, que tem o corpo de leão e a cabeça de um homem, né, do próprio faraó. Então, agora esta praga, né, que chega a eles, ela mostra, né, essa punição. Vocês adoram os animais, então estão aí agora mordendo vocês, trazendo incômodo, as rãs, estão aí os piolhos, estão aí o rio Nilo, tudo que vocês adoram na natureza, que para vocês é um Deus, agora estão aí em uma grande quantidade, trazendo problema para vocês, né, trazendo uma situação complicada. Então esses animais enviados como um enxame entre os judeus, né, entre os egípcios, era mais ou menos isso que Deus estava dizendo. Então, vocês não acham que isso são deuses? A natureza é Deus, o rio Nilo, as coisas que vocês adoram, as rãs, por serem símbolo de fertilidade, todas essas coisas. Então, estão aí esses bichos que vocês tanto adoram, cuidem deles, fiquem com eles, fiquem felizes deles mordendo, deles apodrecendo, deles entrando aí na panela de vocês, na boca de vocês, na vida de vocês, debaixo da coberta de vocês. É isso que Deus está fazendo. Ele afronta os deuses do Egito a ponto dos deuses que são adorados pelos egípcios se tornarem para eles um problema. Eles se tornam um problema e eles têm que encarar então que é só Deus que pode realmente cuidar da natureza. Ele realmente é o Senhor de toda a natureza e não o rio Nilo, e não as rãs, e não as outras coisas da natureza que eles adoravam. Então essa praga chega, essa quarta praga chega sobre o Egito, e Faraó ele tenta, né? Ele vai fazer um acordo com Moisés ali, dizendo: olha, eu deixo vocês irem, tal, mas não vão muito longe não, né? E tal, mas o próprio Moisés não aceita, né? Ele diz: olha, não, nós temos que fazer o que o nosso Deus mandou. E o nosso Deus mandou a gente ir 3 dias caminhando no deserto e lá, levando os nossos animais, fazer o sacrifício. Não, faz por aqui mesmo, né? Ele diz: mas como eu vou fazer aqui? Se eu fizer por aqui, né? Como diz aqui o versículo 26, né? Se eu fizer o sacrifício por aqui, o povo vai me apedrejar. O povo egípcio vai apedrejar. Então eles faziam os sacrifícios com touros, né? com novilhos, faziam com cabritos, com carneiros, e tudo isso era adorado pelos egípcios. Esses animais eles eram deificados, né? Eram santificados pelos egípcios, e Moisés diz isso: se a gente pegar um boi que vocês adoram, um carneiro, um cabrito, e sacrificar na frente de vocês, vocês vão apedrejar a gente. O povo do Egito não vai deixar isso barato. Então a gente tem que sair daqui mesmo. Então veja como o povo do Egito era centrado em adorar os animais e adorar as coisas da natureza. E aí então Deus afronta toda essa deificação da natureza e dos animais com um excesso desses animais no meio deles, trazendo problemas para eles, e agora o que era Deus para eles, né, se torna um problema que eles têm que conviver, coexistir com ele, e ainda não pode ofender, porque afinal de contas vocês não têm isso como um Deus. Então agora tem aí uma grande quantidade de Deus que vocês adoram e fiquem felizes com eles. É isso que Deus faz, né? Faraó também tenta persuadir Moisés a não ir tão longe, né? Então, já que você vai para o deserto, fica por aqui mesmo, fica só por pertinho, né? Vai só na beiradinha do deserto ali, e não vai muito longe não, né? E ora por mim, né? Ora pelo Egito aqui. Moisés falou: tranquilão, quando eu sair, né? Quando eu sair daqui da sua presença, eu peço para Deus acabar com essa praga de moscas, e então você deixa a gente ir. E Moisés, que já sabia da cara de pau, né, de Faraó, que de outras vezes disse que deixaria e não deixou, Moisés ainda avisa: mas você não vai fazer como você fez das outras vezes, né? Não vai você de novo com falsidade, né? Diz o versículo aqui 29, né? Assegurou-lhe Moisés: assim que eu tiver deixado a tua presença, rogarei a Yahvé, e amanhã esses enxames de moscas abandonarão ao Faraó e aos teus conselheiros e a todo o teu povo. Porém, que o Faraó não volte a agir com falsidade, né? Não volte a agir com falsidade, impedindo que o meu povo vá oferecer sacrifícios a Yahvé no deserto. Moisés cumpre a palavra dele diante de Deus. Quando ele sai
sai da presença de Faraó? Ele ora e Deus tira todas aquelas moscas do Egito, não tinha mais nenhuma mosca ali, nenhum daqueles insetos, talvez ali picando eles, né? Trazendo problemas para eles. E Faraó, então, depois que estava livre disso, falou: eu vou deixar o povo ir, coisa nenhuma. E ele continuou com o seu coração endurecido, né? Como diz aqui o versículo 32 no final. Contudo, mais uma vez o Faraó não cumpriu a sua palavra empenhada e, obstinando-se em seu coração, não deixou o povo partir. Então é isso que acontece nessa quarta praga, né? Esse enxame de animais entre o povo egípcio que trouxe um grande problema para eles, e Deus mostra que Ele é o Senhor da natureza, que é Ele quem manda em todas as coisas, que os deuses do Egito de fato não são nada, e que o povo que adora Yahvé era abençoado, não tendo essas pragas no seu arraial, enquanto o povo egípcio que adorava esses outros deuses tinha que conviver e coexistir com aquelas pragas que eram enviadas. E assim, então, a gente termina mais essa praga aqui do Egito, que é a praga das moscas, e fica para nós esse ensinamento, né? O Senhor cuida daqueles que são seus, o Senhor protege e cuida daqueles que o adoram. Quanto àqueles que procuram outros deuses, eles terão então que se garantir com eles, terão que se garantir com esses deuses estranhos, né? A humanidade continua procurando deuses estranhos, procurando coisas para serem adoradas e deixando Deus de lado, mas Deus continua cuidando do que são seus. E Deus não tem nenhum problema em enviar uma disciplina, em enviar uma demonstração como essa, né? Nós falávamos isso ontem no culto, nós falávamos isso domingo passado no culto aqui na sede. Deus sempre usa situações para nos disciplinar, né? Para nos fazer crescer. Deus não é aquele pai que não mais repreende, que não mais faz nada com o filho, que não mais ensina, mesmo que seja com a maneira dura. Deus ainda é aquele pai, como diz a lei Hebreus capítulo 12, que ele vai disciplinar, e a disciplina não traz uma coisa muito gostosa no começo, mas depois que a gente começa a pensar naquela disciplina, a gente vê que está errado, e no fim a gente revê nosso caminho, pede perdão e segue dentro da proposta de Deus, e é ainda mais abençoado e perdoado. Então Deus não tem problema nenhum ainda, né, como nunca teve, e ainda não tem problema em disciplinar. Se você acha que Deus se rendeu a essa maneira contemporânea do nosso presente século de criar filhos, de não mais corrigi-los e de não mais impor sobre eles um castigo, ou não impor sobre eles uma disciplina, como essa sociedade está querendo fazer, né? Hoje em dia, falar em disciplinar uma criança, colocar ela no caminho certo, colocar ela de castigo, tirar algumas coisas, a bicicleta, algumas coisas que ela quer tanto, para que ela entenda, para que ela pare para pensar no que ela está fazendo, na conduta dela, e que aquilo não agrada ao pai, que ela precisa mudar a sua situação, porque o pai só quer o melhor para ela. Então a nossa sociedade vê com muito maus olhos aquelas disciplinas e aquilo que os pais querem imputar sobre os seus filhos para criá-los dentro de um caráter melhor, né? E algumas pessoas, e até mesmo cristãos, eles acham que Deus se rendeu a essa proposta de não mais disciplinar os seus filhos, que Deus é só amor, que Deus é só tapinha nas costas, que Deus passa a mão sobre a nossa cabeça e deixa fazer tudo o que você quiser. Deus não é assim, né? Deus, Ele nos perdoa, Ele nos abençoa, mas Ele tem horror ao pecado, e as coisas que a gente faz de errado, nós pagaremos o preço. Veja que Deus vê a situação do mundo e que o mundo tem um débito com ele, todas as pessoas são pecadoras, merecem ser castigadas, merecem o castigo eterno, porque são pecadoras, estão infringindo todas as regras de Deus, fazendo tudo ao contrário do que Ele mandou. Ele vê essa situação e Ele diz: olha, eu podia passar a mão na cabeça das pessoas da humanidade e dizer: tudo bem, vocês são pecador, deixa isso para lá, vou fazer de conta que eu não vi, né? E deixa isso para lá. Deus não é assim. Deus diz assim: alguém vai pagar por isso.
Mas quem pagaria por isso? Quem poderia pagar pelo seu pecado? Eu não poderia pagar o preço do meu pecado. Você não poderia pagar o preço do seu pecado, né? Nós, mesmo com a nossa vida, como diz o livro de Coríntios, né, capítulo 13, mesmo se a gente desse o nosso corpo para ser queimado, fizesse tudo o que tinha que fazer, ainda não era possível, né? Isso não é assim que se paga. Nós não teremos como pagar a nossa dívida, ela era alta demais. Mas Deus falou assim: eu não vou passar a mão na cabeça da humanidade. Eles erraram e alguém precisa pagar esse preço. Então ele manda Jesus, né? Jesus se faz homem, toma a nossa forma, toma a nossa humanidade. Jesus vem ao mundo tomando a nossa humanidade, passando como nós, tudo que nós passamos, todas as nossas dificuldades, e sem pecar e sem errar, e ele morre naquela cruz. Naquela cruz ele recebe toda a ira de Deus, como diz ali o Isaías 53. Deus, ele se alegrou ao fazer aquilo, ao moer, né? Ao fazer Jesus passar por aquilo, porque toda a humanidade que não teria como passar por aquilo seria salva, não é? Então, pelas suas pisaduras nós fomos sarados, pelas suas feridas nós fomos perdoados, né? O castigo dele nos trouxe a paz com Deus. Nós não estamos mais em guerra com Deus, nós não somos mais inimigos de Deus, né? O sacrifício de Cristo nos trouxe a paz com Deus, né? Isso que Isaías 53 vai dizer para a gente, porque Deus podia simplesmente dizer, deixa para lá, faz conta que eu não estou vendo o que vocês estão fazendo. Mas ele disse: não, eu sou justo e a justiça vai ser feita. E a justiça sobre a nossa vida foi essa: já que a gente não conseguia pagar o nosso preço, alguém pagou por nós, né? Jesus pagou por nós, e como a nossa dívida foi paga por causa de Jesus, nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Aqueles que receberam o sacrifício de Cristo como perdão do seu pecado, essas pessoas recebem o perdão e não podem ser cobradas de novo. Deus não pode, né, imputar sobre nós um castigo. Deus não pode nos cobrar de um pecado que foi perdoado. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, Deus não tem problema nenhum ainda em tratar as coisas com muita justiça. Deus é justo, Deus é amor, sim. Ele é tanto amor que Ele mandou Jesus morrer no nosso lugar, né? Porque nós não tínhamos como pagar a nossa dívida. Aquele que podia veio e pagou no nosso lugar. Mas que a dívida foi paga, essa foi paga. Não foi deixada para lá, não foi dado calote, não foi passado a mão, não foi feito de conta que não enxergou. Isso é o Evangelho, isso é o que Cristo veio fazer. Essa é a boa notícia, né? Quando Jesus aparece no mundo, os anjos cantam, né, para aqueles sábios, para aqueles pastores, né, boas novas de grande alegria, né? São boas notícias de grande alegria. E qual é a grande notícia? Qual é a boa notícia de grande alegria que apareceu? Nasceu o Salvador. Nasceu aquele que vai trazer a paz entre vocês e Deus novamente, o Cristo que veio morrer em nosso lugar. Aprenda essa lição. Cada vez que você estiver no caminho errado, Deus não tem problema nenhum em colocar você no caminho certo, colocar você em uma disciplina. Isso vai trazer crescimento para você, isso vai trazer um caráter cristão mais forte. É isso que Deus faz, é assim que Deus faz conosco, para que a gente seja realmente um cristão, um caráter cristão de verdade, vivendo a vontade de Deus. Ele fez isso no Egito, Ele fez isso no Velho Testamento, Ele fez isso no Novo Testamento em Cristo, Ele faz isso todos os dias. O livro de Tiago, o livro de Pedro vão dizer: as nossas aflições nos fazem mais fortes, os nossos sofrimentos nos trazem crescimento. O Senhor usa essas coisas para que nós cresçamos. Se nós sofremos com Cristo, também reinaremos com Ele. Então não tenha medo do castigo, simplesmente entenda por que você está passando por isso, reveja seu caminho, peça perdão e aquilo tudo passa e você vai ser um cristão muito melhor. É por isso que o autor, então, ali Tiago vai dizer, né, tenham grande alegria quando vocês passarem por várias tribulações, porque a tribulação traz fortalecimento e crescimento para vocês. Como é difícil, né, a gente entender isso, né? A gente que só quer a paz, a gente que só quer o Deus de amor, o Deus que abençoa, mas a gente precisa entender, Deus quer formar em nós um caráter cristão, um cristão de verdade, né? Um pequeno Cristo. Cristão significa um pequeno Cristo, aquele que age como Cristo agiria, fala como Cristo falaria, faz o que Cristo faria. É isso que Deus quer ver nos seus filhos, em nós que já aceitamos a sua graça. Deus abençoe a tua vida. Até a próxima quarta-feira com mais um estudo como esse. Passe para as outras pessoas. Fique na paz do Senhor Jesus.